Oremos. Eterno, sublime e maravilhoso Pai Celestial, Deus de misericórdias, Deus de toda bondade e de todo dom perfeito. Queremos te agradecer, Senhor, pelo dia que nos tens dado e teres nos trazido à tua casa para que te adoremos, Senhor. E aqui estamos. Aceite esses louvores. É tão bom cantar, é tão bom louvar a ti, Senhor. Isso é como um sopro, um hálito em nossas almas, Senhor. Nos anima, encoraja-nos. E agora eu peço que o Senhor possa enviar a tua palavra e possa nos nortear, orientar, para que saibamos como andar diante de ti. Seja com cada um, em nome de Jesus rogamos. Amém. A nossa boa noite para todos os nossos irmãos presentes aqui e aqueles que estão também pela internet. E quando eu falo da internet, nós sabemos que há irmãos, igrejas. Nossa boa noite para todos os nossos irmãos acompanhando o culto, estão cantando, estão fazendo deste momento o que você está fazendo aqui. O seu culto a Deus, a sua adoração a Deus. Enviamos saudações a todos vocês da internet, os irmãos aí do Acre. Pastor Antônio está esses dias ali, batizando, orientando, ajudando os irmãos. Ele deixou a igreja dele em Rolim de Moura, Rondônia, para ir lá ajudar aquela obra que está avançando rapidamente. Que Deus possa abençoar o pastor Antônio e a sua igreja, né? Então, irmãos, eu quero ir direto em nosso assunto essa noite. Vamos abrir a Bíblia em 2 Timóteo 3. Vamos ler o capítulo 3. E vamos também ler partes do capítulo 4. Do capítulo 3 será o verso 1 ao 9. E o 4 será do verso 1 ao 4. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, preste atenção, últimos dias, Paulo não estava falando dos seus dias ao 9. Sobrevirão tempos trabalhosos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Então, esse rosário de tipo de pessoas, né? Você não pensa que são pessoas mundanas, ímpias, não. A Escritura diz que eles têm aparência de piedade, quer dizer, temor de Deus.
mas nega a eficácia, o que realmente diz a piedade. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Agora vamos ao 4, do verso 1 ao 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofres aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Podeis assentar. Eu espero ser até bastante breve. Eu quero falar sobre o perigo. Eu quero falar sobre do evangelho moderno. Deste evangelho que Paulo nos fala, que tendo uma aparência de piedade, piedade quer dizer temor a Deus, mas no fundo estão negando completamente a essa aplicação, o que é realmente a piedade. Quer dizer, é um evangelho de atrizes e atores. Não, eles não são aquilo que fazem ali, desencubrem aquele papel, mas eles sabem desempenhar um papel com tanta fidelidade. Um artista, né? Chora, faz que está com raiva, realmente, quando aquilo é sua aparência. Então, nós estamos vivendo um tempo, esse tempo que Paulo diz que nos últimos dias a coisa seria dessa forma. Seria o tipo deste evangelho. E também Paulo ainda diz que amontoarão instrutores
pregadores e tudo mais, ensinadores, as pessoas terão comichão nos ouvidos, quer dizer, coceira, e amontoarão pregadores para coçar-lhes, falar aquilo que lhe é agradável, aquilo que eles gostam, que eles querem. Então, o evangelho, irmãos, social, ele não é um evangelho puro, nem um evangelho que agrada a Deus, e nem um evangelho que leva a pessoa ao céu, ao rapto. Pelo contrário, é um evangelho enganador, e ele está levando pessoas ao inferno. E seus instrumentos são pastores, padres e as igrejas que, tendo a Bíblia, falam da Bíblia, mas de acordo com aquilo que as pessoas querem ouvir, que a igreja quer que fale. São homens assalariados, são empregados, e eles têm uma obrigação de andar de acordo com as regras da sua empresa religiosa. Então, o evangelho, nos últimos dias, é isto que Paulo diz. Por isso ele diz: será tempos difíceis, trabalhosos. Aqui tem um que procura fazer a coisa certa, tem 100 ali do outro lado, dizendo que não é assim, e assim, e assim, e assim por diante. E como tem sido tão difícil estabelecer a verdade, porque os ouvidos de muitas pessoas não é pela verdade, mas é por aquele evangelho que lhe vem agradar. Então, o evangelho social, ele é um evangelho híbrido, não é uma coisa verdadeira, é um evangelho mundano, misturado com as ideias dos homens, as conclusões dos homens. Não é um evangelho original. O evangelho original é este que Paulo, Pedro, João, é este que nós encontramos na Bíblia. Esse é o evangelho. E Pedro disse: quem tem que falar, que fale segundo os oráculos, quer dizer, segundo a palavra de Deus. O evangelho original é este que os apóstolos nos legaram, deixaram. E Paulo nos diz em Efésios 2:20, que estamos edificados sobre o fundamento. Fundamento quer dizer os alicerces, colocado pelos profetas, apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Agora, se o evangelho social, ele apresenta outro alicerce, não é o alicerce genuíno, original. É o evangelho moderno. E você deve ter sempre cuidado, porque isso é um perigo. É um perigo, sim. Ainda mais quando se a carne quer o quê? Quer um evangelho mais moderno, mais frouxo. A carne milita contra o espírito, quer dizer, ela não quer
a verdade como ela é, e você tem que subjugá-la. Você tem que renunciar a você mesmo, aos seus desejos, para poder cumprir os desejos de Deus. Então, é um grande perigo que nos rodeia. E à medida que o tempo vai passando, mais este perigo vai se acentuando. Mas quando você pode ver, saber, você pode simplesmente se desviar deste perigo, evitar. Quando se vê uma cobra, a gente pode evitar ela. O evangelho social, o evangelho que o povo quer. Talvez você não entenda, e eu também não entendo, se desviar deste... Como pode ter pessoas que se diz servos e servas de Deus, homens de Deus que pregam o evangelho, e vocês acabaram de ver nesse carnaval último agora, blocos evangélicos ali, engrossando essa festa da carne, essa festa pagã, essa coisa pecaminosa. Você diz, não pode. Ora, acompanhou as notícias? Blocos evangélicos, chamados evangélicos, usando o nome de Deus. E como disse uma certa vez um pastor ali, não é só o diabo que tem que aproveitar também essa festa, não. Nós também temos, como filhos de Deus, aproveitar. Eu li isso uma certa vez. É o evangelho do papagaio. Conta-se que criaram um papagaio e aquele papagaio aprendeu a falar só isto. Não faz mal, não tem importância. Não faz mal, não tem importância. Ô louro, não faz mal, não tem importância. E um dia o gato passou por ali, e o papagaio em desespero na boca do gato, né? E eu só sabia gritar, não faz mal, não tem importância, não faz mal, não tem importância. No outro dia só acharam as penas do papagaio por lá. É o tipo de evangelho, é este. Não faz mal, não tem importância, Deus só quer o coração, Deus sabe que eu amo, Deus sabe que eu sou sincero, sincera. O meu Jesus é assim. Cada um tem o seu tipo de Jesus. Mas é o Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Se fosse o Jesus da Bíblia, defenderiam a Bíblia, estariam comprometidos com as Escrituras. Quando as Escrituras diz que não haverá veste de homem na mulher, nem veste da mulher no homem, quer dizer, ela não deva usar o slack, a calça esporte. É o modelo do masculino. Quando você vê por aí, pregadoras, quando as próprias Escrituras diz que a mulher não deva pregar o evangelho, mas deve estar em silêncio, não exercer autoridade. E ali estão elas, até de slack, cabelo cortado e pintada,
que Jezabel, se vivesse hoje, ficaria até assustada. E aí estão. Eu recordo dos antigos discos de vinil, e naquelas capas, as cantoras, eu sempre olhei e pensei comigo, que mau exemplo! Pintadas, cheia de joias e aquilo, vestidas indecentemente, não deixa de ser uma terrível influência. Não deixa de ser uma influência. E hoje, mas lembre-se disso, como sempre, a igreja tem estado a verdadeira igreja de Deus, ou aquele que quer ser correto com Deus. Paulo nos diz assim, que aqueles que querem viver uma vida piamente, quer dizer, corretamente em Jesus Cristo, padecerão perseguições, vão padecer críticas, zombarias, vão ser chamados de legalistas, de extremistas, de religiosos. E inventaram uma palavra moderna aí, que agrada os pentecostais. Quando se fala na vestimenta decente, não, isso é uso e costume. Uso e costume? Mas será que não existe para o cristão o uso e costume decente, verdadeiro? Você não se envergonha desse uso e costume do Evangelho? Não se envergonhe. Porque Jesus diz, quem se envergonhar dele e das minhas palavras, eu o envergonharei naquele dia diante do Pai e de seus santos anjos. E aqueles que condenam isto, aquela vida piamente em Cristo, chamando isto de tradição, de usos e costumes, que usos e costumes eles têm? É o de Deus ou é o do diabo, do mundo? E aqueles que condenam isto, e todo essa gente, irmãos e irmãs, pessoas pelo mundo afora, você olha, são zelosos. Muitos deles são zelosos, mas não zelosos com o que diz a Bíblia. Zelosos para com as suas religiões, as suas denominações, as suas empresas religiosas. Porque ali, Deus só quer o coração. Zelosos, mas não zelosos com o que diz a Bíblia. Zelosos é o que dizem. Quer dizer, o corpo o diabo carrega, então. Aí está essa péssima influência. E não venha dizer que isso não é uma tentação. É uma tentação, sim. Para você que se esforça, luta, procura servir a Deus. E você pergunta, se todos vão para o céu, por que eu preciso me esforçar? Dizer não para tantas coisas que poderia se aproveitar. Agora eu digo uma coisa, se fosse fácil ir para o céu, Pedro diz que é difícil. Jesus disse que são poucos os que andam pelo caminho apertado e difícil, mas muitos andam pelo caminho largo. Se fosse a coisa de qualquer jeito,
Então, que esforço você teria que fazer? Não era preciso. E assim nós vemos este evangelho moderno, social. E à medida que o tempo vai passando, a verdade é que você... Então, que esforço você teria que fazer? Não era preciso. E assim nós vemos este evangelho, porque isso não é compatível com as Escrituras. Passando, a verdade é que você... Então, que esforço você teria que fazer? Não era preciso. É um cristianismo enganador. Paulo adverte sobre isto. O que é que disse Paulo? Que ele temia, assim como a igreja Eva foi enganada pela serpente, também vocês, de um certo modo, seja corrompido os vossos sentidos. E Paulo adverte sobre isto. O que é que disse Paulo? Que ele temia, assim como a igreja Eva foi enganada, que muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, curamos enfermos, expulsamos demônios, fizemos prodígios e maravilhas, tivemos momentos maravilhosos perante o Senhor. E Jesus disse: e eu lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, porque em verdade vos digo, nunca, quer dizer, nem hoje, nem amanhã, nem nunca, vos conheci. Vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é aquele pecado consciente. Você sabe que tem que fazer e não faz. Por isso disse o profeta: haverá decepção no juízo. Não decepção para a prostituta, para o estrupador, vamos dizer. Não para o que assalta, ou para o bandido, o assassino. Alguém que já sabe onde está, que está no inferno mesmo. O sequestrador, mas haverá decepção no juízo. Pessoas que esperam uma coisa, que as portas dos céus estarão abertas, e a coisa não estará ali. Eu estava ouvindo alguém me passando um testemunho da irmã Elvira, que ela, nos últimos momentos, ela já ia e voltava, não era assim? E ela via muita gente ali, e ela disse para essa pessoa: não é todos que vão ali, falando daqui mesmo, não é todos. Quer dizer, vamos dizer, procurei ver alguém, não vi. Agora, o evangelho que se prega é o mesmo. A Santa Ceia é a mesma para todos. O pastor é o mesmo. Aonde está o problema? Se há problema, está do teu lado. Não é do lado de cá aonde se apresenta a verdade. É como se toma as coisas de Deus, se toma de uma maneira superficial. Isto quer dizer, se toma sem ter um compromisso de aplicar aquilo, de viver aquilo. A responsabilidade é tua se alguém vive isso, faz isto. Porque aqui não ensina-se isto.
então haverá decepção no juízo, no arrebatamento. Se der o arrebatamento e eu ficar, eu sei que eu não vivi aquilo que eu preguei. Não andei conforme ensinei. Eu vou saber que você também, se ficar, você não fez o que era para ser feito. Não caminhou diante de Deus com sinceridade, com temor. Não andou de coração diante de Deus. E o perigo mora pelo lado de dentro, geralmente. Não é só por fora. Há por fora e por dentro. Como diz o profeta, não é a bicada da sabiá que estraga a fruta, mas é o bicho dentro da fruta. É o corozinho ali dentro, é que apodrece, né? O próprio Paulo, quando ele visitava os irmãos de Éfeso, vocês poderão ver isso lá em Atos, capítulo 20. Ele mesmo disse, eu sei que depois da minha partida, entrarão lobos devoradores entre vós. E isto surgirão de entre vós mesmos. Quer dizer, o perigo mora por dentro também. Agora, irmãos, o evangelho social, ele não tem um compromisso com Deus, com a verdade. E eu quero perguntar de um modo para todos aqui que ouvirão isto. A sua vida mostra um compromisso genuíno com Deus? Ou meio-meio? Em partes? Você tem um compromisso real com Deus? É isto que você tem que questionar. E não se permitir cair em uma situação assim. O profeta nos disse que haveria 3 tipos de pressão nos últimos dias. Primeiro seria a pressão dos ricos sobre os pobres. Você vê as potências oprimem as nações pobres, as grandes empresas oprimem as pequenas, o rico oprime o pobre, e o maior pisa no menor, e o mundo é isso aí. Esse é um tipo de pressão, a pressão dos ricos. A outra pressão, ele disse que seria viver seria um evangelho superficial. Quer dizer, viver um evangelho, caminhar por um evangelho, mas superficial, a coisa é só na casca. Aquilo que Paulo disse, um evangelho de aparência, e aparência de piedade. Isso não vai enganar a Deus. Nada pode enganar a Deus. E este é o que nos adverte na nossa era de Laodiceia. Deus disse, oxalá fora frio ou quente, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Há uma pressão para se viver um evangelho morno, que eu chamo de social, um evangelho social, evangelho moderno, evangelho que não tem nada, é proibido. Eu vi um certo membro de uma das grandes denominações desse país dizendo, eu gosto da igreja tal porque ela não proíbe nada. Quer ir na festa? Pode ir.
Quer ir no carnaval? Vai. Quer ir num baile, numa discoteca? Pode ir. Não há nada, não é preciso ter cuidado de nada. E ali tem alguém coçando o ouvido, dizendo, você é uma filha de Deus, você é um filho de Deus. São esses mestres. Vemos que se prega hoje em dia o neopentecostalismo, eles pregam o quê? Esse novo tipo de pentecostalismo? Prosperidade. E isso tem se tornado até uma cultura. E como se torna difícil pregar o evangelho? Porque as pessoas passaram a ver a Deus como uma fonte de bênçãos, de recursos materiais, naturais, e é só bênção, 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 bênção. Venha a nós o vosso reino. Mas não diz, daqui para lá nada. Só querem as bênçãos. No meu tempo, eu recordo, quando jovem, se dissesse para alguém orar, não sabia nem orar. Hoje todo mundo fala, sabe orar, e oram bonito. Mas tudo se tornou uma prática, como um papagaio que fala, mas não tem sentido. Não há um cristianismo vivo, claro, fazem coisas erradas, mente. Há pessoas que mentem e não se sente condenação. É porque está morto espiritualmente falando. Como pode você fazer uma coisa ou eu fazer uma coisa errada e não ter remorso por aquilo? Pecado na vida de um cristão é um acidente, não é um costume. É um acidente. Ninguém procura acidente. Se você tropeça, não é porque você quer tropeçar. Agora você fica conhecendo onde está aquele toco. Você não vai tropeçar toda a vida ali. É um perigo o pecado, mas ele é um acidente na vida de um cristão. Não é um costume, não é um hábito. Eu faço, depois eu vou lá e dou um jeito. Paulo diz, se pecarmos voluntariamente, quer dizer, conscientemente, como vai obter um perdão genuíno, se a coisa foi calculada friamente? O evangelho social, aí está, o evangelho cheio de entretenimento, e o entretenimento está matando a igreja, matando os cristãos. Se envolve mais tempo com filmes, com entretenimentos, com esporte. E hoje, para muitos é comum, não lhes condena jogar baralho, não lhes condena certos tipos de coisas, de tomar um drink social. O evangelho social, a pessoa não vê nada que o condena nisso aí, de beber, um drink social, jogatinas, baralhos e todas as demais coisas. É um crente esportivo. Não vigia com quem anda, se mistura em certos grupos de maledicentes. Mas é sangue, é família, mas é maledicentes. Não se cuida de nada. Ouve músicas mundanas, aprecia coisas mundanas,
E quando se diz, nada disso me condena, pastor. Não te condena, mas a Bíblia condena. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não está nela. Agora, este evangelho social moderno, cada dia ele será mais forte, será mais atuante. Agora você faça um pacto com a tua alma diante de Deus. Entrai pela porta estreita. Você entrou? Tenha prazer de andar no caminho estreito. Não queira alargá-lo, mas também não vamos estreitá-lo além do que já é. Nem para lá e nem para cá. Porque o que determina é a natureza do caminho, aonde nos leva o caminho estreito, para os céus. E o caminho largo, leva para que lado? Então não deixe a sua consciência se cauterizar. É namorar, aceitar para você. Você não tem nada com os outros, mas é em você, na sua casa, na sua vida, que Cristo possa ser visto. O irmão Branham, ele nos diz uma coisa. Primeira vez que eu vi, parei, e eu gosto de parar em certos pontos e meditar. Ele diz, não é propriamente as coisas pecaminosas, só elas que podem te tirar do arrebatamento, mas mesmo as coisas legais, naturais. Em outras palavras, você pode se envolver tanto com o seu trabalho e não tem tempo para Deus, que isso pode comprometer o teu arrebatamento, a tua salvação. Você pode se comprometer com coisas que é necessário, a tal ponto que você põe aquilo em primeiro lugar. E tudo que ocupa o primeiro lugar é idolatria, desde que não seja Deus. Porque o primeiro lugar é o lugar de Deus na nossa vida, na tua vida. Então, há tanto entretenimento, tantas coisas aí, mas ponha o teu coração nas coisas de Deus. E ande sinceramente diante de Deus. Jesus nos disse em Lucas 21, deixa eu ver aqui. Ele nos manda vigiar. E olhai por vós, para que não aconteça que vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez, quer dizer, as coisas da carne, né? E dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço, que não aconteça que vosso coração se carregue de... Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus dizendo que devamos vigiar, devamos
procurar nos guardar no que é certo, e quando você se guarda no que é certo, mostra que você está se desviando do que é errado. Aí está o evangelho social. Vocês não têm inveja disso aí. Igreja, não tenha inveja disso aí. Irmãs, use o teu cabelo como uma cristã. E a Bíblia diz que a mulher deva ter cabelos crescidos. Isso é honroso diante de Deus. Não leia livros que não são dignos. Certos entretenimentos, filmes e certas coisas. Lembre-se, este tipo de coisa não condena o coração daquele que está dentro de um evangelho mundano, mas condena quem tem o Espírito Santo, entristece. Então você tem que viver fugir de todas estas coisas erradas. Seja o teu falar, disse Jesus, sim, sim, não, não. E o que passa disso vem do diabo. Entende? Seja o vosso limpo em seus negócios. Não use de engano. Não deixe com que a avareza controle a sua vida. Eu vou dizer uma coisa. Antes de você gastar o dinheiro, primeiro é bom que você tenha o dinheiro em mãos. Não deixe com que a avareza controle a sua vida. Mais 2, 3 meses para frente já está tudo comprometido, ou 1 ano. Por isso que vive sempre em dificuldade. Aperte o cinto, controle as coisas. E depois você usa tendo condições. Ah, mas eu ganho pouco, mas você pode saber usar aquilo corretamente. Põe o teu chapéu onde a mão alcança, para não ficar pulando ali, tentando tocar. Vamos viver uma vida tranquila, quieta e diante de Deus e preparada para o arrebatamento. A tua preocupação, a nossa preocupação, em primeiro lugar, põe o teu chapéu. Não estamos aqui para criar uma igreja a mais, uma religião a mais e ser mais um na cidade. Não. O nosso desejo, o nosso compromisso é com o arrebatamento. Amém? Então se cuida, ore. E você diz, terminando eu quero dizer, você pode me perguntar, pastor Febrônio, o que eu devo fazer para evitar esses evangelhos, esse tipo de vida descomprometida com Deus, essa vida superficial? Irmão, mantenha uma vida íntima com Deus, um relacionamento com Deus. Isso é o que te protegerá sempre. Não confie no conhecimento. Ah, eu conheço isso, eu conheço aquilo. Você pode conhecer todos os mistérios, todas as verdades, mas lembre, não é conhecimento que vai te proteger nas tentações. Tem pessoa que conhece, tem revelação, tem abertura, tem isso, tem aquilo, mas isso não segura. O que segura é você ter uma vida
íntima com Deus, um relacionamento vivo. Me mostre se em um casamento, aonde ambos são bem casados, se existe traição. É o que protege um casamento, é ser bem casados. Fiquemos de pé. Senhor, eu ponho em tuas mãos estas palavras gaguejadas, mas que o Senhor possa tomá-las e possa falar em cada coração, porque aí está o perigo, Senhor, e é um perigo latente. Eu quero lhe pedir que o Senhor possa vestir a cada um de prudência, de cuidado e amor por ti, para que possam caminhar após as tuas pegadas. As Escrituras nos advertem que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E ali é onde se abre a porta para coisas indevidas, para a iniquidade. Pai, abençoa os teus filhos, abençoe nossas crianças também, nossas meninas e meninos. Eles crescerão, Senhor, aqui, acostumados com a igreja, com o pastor, com a mensagem, eles creem. Mas cada um precisa daquela experiência viva, genuína. Cada irmão, cada irmã, aquela experiência, crianças também, nossas meninas e meninos, eles crescerão, Senhor, aqui, acostumados com a igreja, com o pastor, com a mensagem, eles creem. Mas cada um precisa daquela experiência viva, genuína. Cada irmão, cada irmã, aquela experiência, crianças também, nossas meninas e meninos, eles crescerão, Senhor, aqui, acostumados com a igreja, com o pastor, com a mensagem, eles creem. Mas cada um precisa daquela experiência viva, genuína. Cada irmão, cada irmã, aquela experiência, crianças também. E eu sei que à medida que os anos passam, ó Deus, este perigo vai se agigantando, com a mensagem, eles creem. Mas cada um precisa daquela experiência viva, genuína. Cada irmão, cada irmã, aquela experiência, crianças também. E eu sei que à medida que os anos passam, ó Deus,